Fala pessoal, começando mais um vídeo de fechamento. Hoje é aí dia 7 de março, mais uma terça-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, hoje um dia um pouco mais movimentado, tá? Principalmente na parte da tarde agora, com a maioria dos papéis, eu diria, que trabalhou de certa maneira negativa ali boa parte do dia. Nas últimas 2 horas de mercado agora deram uma recuperada. Então ativos ali que estavam levemente negativo voltaram a fechar no 0 a 0 ou próximo dele. Alguns ativos levemente negativos voltaram a fechar levemente positivo, com algumas exceções caindo um pouco mais forte hoje com uma realização. Tá? Em contrapartida nós temos o Ibovespa 0,05 positivo, como eu disse, ainda bem próximo da estabilidade, brigando, né, numa região de trava de topo histórico. Tá? Hoje o volume deu uma melhorada, já é um sinal ali positivo, enquanto que nós temos o dólar, que trabalhou o dia mais fraco também, né? Negociando a 0,18 de alta, mas fechando aqui abaixo do fundo, né? Ontem ele já tinha feito fechamento, sugerindo a possibilidade de movimento um pouco mais para baixo, ali no 5.142, que já está bem próximo de uma zona de suporte de médio prazo. Tá? Mas o dólar ainda mais fraco, nossa bolsa ainda mais chove e não molha, né? Na região de topo. Mas, como eu disse no vídeo de final de semana, que eu acreditava que ia ser uma semana com mais emoção, mais volatilidade, acredito que até o fechamento ali de sexta-feira nós tenhamos a bolsa, acredito, testando o topo histórico, tá? Nós temos Petrobras 0,88 de queda, por enquanto não vejo nada, tá? Não vejo contexto de entrada para curto prazo. Vale 3 nós tínhamos comentado aqui embaixo, acabou não voltando numa correção, né? E por enquanto é isso também, mas o volume deu uma boa caída. Partindo para nossas análises internacionais, nós temos aí o S&P 500 negociando positivo hoje 0,15, né? Ainda trabalha aqui nessa movimentação principal de baixa no curto prazo, tentando se recuperar no momento, rompendo aqui esse canalzinho de baixa no curto prazo, tendo ponto de defesa atual, né? Ou seja, prévio, que é a região de 6.480, como defesa compradora, e de venda, ponto principal, região de 6.765, tá? Com o preço atual do índice trabalhando aí no meio do range nesse momento, tá? Entre o range de defesa vendedora e o de compradores. O Zatec negocia 0,14 também, positivo. Isso aqui ainda tem uma divergência do S&P, né? O S&P já rompeu essa linha de tendência de baixa, enquanto que o Nasdaq ainda não rompeu. Tem um ponto de resistência já mais próximo do preço. A gente vê que tem muito mais resistência próxima ao preço do que suporte. Tá? O DXY ainda segue fraco aqui, tentando se recuperar, assim como o S&P. O DXY segue mais fraco, hoje negociando a 0,37. Minério de ferro segue também corrigindo, né? Quem sabe acumulando força para ver se renova esse pivô. O petróleo Brent, uma correção um pouco mais firme de 2%. O ouro, levemente em alta de 1,24, né? Podendo fazer movimentações aqui para cima, mas que ainda não temos nada muito claro, a não ser um movimento de certa maneira mais lateral em um contexto geral, tá? Nós temos a prata. Quando eu falo que fica ruim aqui ergonomicamente, vocês não acreditam, né? Fica ruim para enxergar alguns pontos. A prata 0,10 positivo, também ainda mais num balaio de gato, aqui ainda mais travado. Quanto que nós temos as criptos também mais parada, o Ethereum 0,5% positivo, Bitcoin 0,80 positivo, né? Essa marcação aqui é mais mapeando ali o 4 horas, 1 hora, para ver dentro dessas regiões, né? Enfim. Link 0,80. Olhando para os ativos ligados aos setores de metais, nós temos o ouro, mais estável hoje, negociando ali levemente positivo. Nós temos o cobre, que trabalha levemente negativo, ali bem próximo da estabilidade, em média 1% apenas negativo hoje. A prata bem próximo da estabilidade, alguns levemente positivo, alguns levemente negativo. O urânio trabalha o dia aí mais puxado para o negativo, tá? Com o setor em uma queda em média
de 3,5%, um pouco mais forte. O alumínio mais próximo da estabilidade, puxando para o positivo, em média ali 2%. Platina mais negativo também, mais puxado ali, na verdade é na estabilidade, puxando mais para o negativo, em média negociando a 1% apenas de queda no dia. O níquel também 0,80 e o lítio aqui também mais próximo do 0 a 0, puxado para o positivo. Nada muito de interessante, tá? Os movimentos ainda assim como o do Ibovespa, a maioria passando por correções um pouco mais fortes, naquele contexto ainda de reacumulação. Voltando para a nossa bolsa, tá? Análise aí das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte. Braskem sobe hoje 7%, não vejo nada para fazer, tá? Já está com volume ok aqui, mas por enquanto não vejo nada que me agrade ainda. Nós temos Rail 3 que sobe hoje 2,95, mas também está de maneira lateral, não vejo nada interessante ainda no papel. Das realizações mais fortes, nós temos aí MRV, tá? Por enquanto aí bem fraco o papel. Se perder essa região aqui do 7,11, aciona um pivô, mas eu não vejo vendas aí também não, tá? Nem vendas e nem compra por enquanto, tá? Adicionar aqui. Bem feio o papel. Cury 3 também cai mais forte. Aquelas tentativas mais dinâmicas que nós tínhamos marcado, aqui até deu uma opção, por exemplo, pelos 60 ou pelos 15 minutos. Ó. Na primeira região ele não teria parado, mas na segunda região, foi lá pelo diário, pelos 60 minutos, olha, aqui teria procurado a entrada, tanto nesse primeiro reteste, quanto aqui nesse segundo. Ó. Aí teria sido estopado, né? O stop teria ficado aqui embaixo. Ó. Ou seja, ele não fez a correção mais curta. Ignoro essa daqui, volto lá para o tempo gráfico diário. Ele está testando de novo a principal aqui embaixo. Olha. Tem linha de tendência de alta também passando nessa região. Então eu aguardo mais uma vez aqui pelos 60 minutos, por exemplo. Tá? Para eu querer entrar pelos 60 minutos, cara, ou ele voltar rasgando aqui para cima, e aí sim na correção aqui eu tento comprar, ou mais aqui embaixo, ó, violando aquelas zonas de suporte todas lá do diário e falhando aqui para cima. Algo nesse sentido, tá? Por enquanto não vejo mais nada para ser feito. Axia. Essa aqui teria acionado com o mesmo contexto das entradas que eu fiz mais detalhado no vídeo ali de final de semana. Até aconselho dar uma olhada, mas aqui teria dado entrada, tá? Se fosse seguir naquela mesma lógica. Foi um ativo que eu não trouxe aqui, mas que ele segue o contexto que foi comentado em outros ativos do final de semana. Por quê? Ele faz aquela correção, deixa eu tirar as médias. Deixa eu colocar isso aqui para aparecer aqui em todos. Oh, lasqueira. Foi na onde, ó? Esse movimento que rompeu esse topo foi parecido com o BPAC que eu comentei com vocês. Eu vou até marcar maior aqui, ó. O que daria para ser feito, ó? Máxima e mínima. Vamos colocar para aparecer em todos os layouts e aparecer em todos os tempos gráficos. Vou jogar no 60. Deixa eu marcar aqui em azul. Ó. Qual que é o movimento do diário que eu estou vendo fracionado nos 60 minutos? Ó, esse fundo que impulsionou e quebrou essas máximas. Mínima e máxima. Ó os 60 minutos aqui, ó, com troca de polaridade. A compra está na onde? Nessas regiões. E aqui já dá para deixar na pedra. Com o stop lá embaixo. Então eu tento comprar 50% desse movimento no intraday, com base no diário,
para ver se ele faz esse pivô. Ou seja, quem pegou aqui, o teste dos 50%, ó, tá com um stop aí de 4%. Tá? Um stopzinho de 4%. O que acontece? Fez o rompimento, ó, fechou acima desse topo. Ó. Fechou aqui acima. Cara, esse stop que estava aqui embaixo, você pode colocar ele aqui, ó, na fronteira de gap, para não apertar tanto abaixo do fundo por enquanto. Tá? Mas já dá para colocar um pouco mais aqui em cima. Assim que ele romper aqui. Ó. Aí você passa a ficar com o stop que era de 3,90, 4%, para um stop ele de 2%. Diminui o seu stop em 50%. E você já vai estar para frente, ó, considerando que ele feche um centavo aqui acima, você vai estar 4% para cima. O que passa a ser uma operação de 1 para 1. Basicamente você tirando o seu risco. Por isso que você não vai fazer saída parcial aqui, porque é a entrada pelos 60 minutos, mas eu estou olhando o diário. Se eu estou olhando o diário, o topo do gráfico diário não é esse aqui. É esse movimento aqui em cima. Então eu vou tentar montar minha posição nesse alinhamento de curtíssimo prazo do intraday ao ponto extremo do tempo gráfico diário, que é a minha base de análise. O que eu poderia considerar para pelo menos fazer uma saída parcial aqui, olha. Só aqui em cima, no mínimo. Tá? No mínimo aqui em cima. Nada do topo de 60 minutos, senão não compensa. Tá? E aí nós estamos falando de uma operação que teria iniciado com risco de 4%, foi com risco para 2%, né? E até o primeiro ponto aqui, para fazer uma saída parcial ó, do tempo gráfico diário, visto da ótica dos 60 minutos, nós estamos falando de 6,5%. Tá? Então, considerando o stop inicial de 4%, aqui daria 1,5%. A partir do momento que ele confirma o micro pivô, que é o de 60 minutos, e aí sim eu vou considerar esse topo, só para fazer o ajuste do meu stop. No caso, o stop passaria a ser 2%, ao invés de eu fazer saída parcial, que não faz sentido nenhum. Eu diminuo aqui o meu stop um pouco, para dar margem também. Margem no sentido do preço voltar a testar esse fundo, senão você vai ficar estopando toda hora, e aí eu não vejo sentido nisso, até porque já é uma tendência mais definida nesse caso aqui. Tá? E aí nós estamos falando de um stop de 2 para um primeiro ponto ali para buscar de 6%, que passa a ser 3,5, 4 para 1. Tá? 3 para 1, né? 2, 4, 6. Beleza? Foi a entrada que eu vi. Digo isso porque eu comentei a mesma coisa de BPAC. Ó. Vamos ver BPAC. Mesma coisa de BPAC. Ó. Aqui no caso teria sido essa máxima e essa mínima. Deixa eu editar aqui. Aqui tinha a linha de tendência de alta. Ó, vou jogar lá para os 60 minutos. É que ele já veio no dia seguinte aqui, ficou meio esquisito, né? Só se já tivesse deixado ordem na pedra. Stop aqui, ó, entrada aqui, o stop inicial lá embaixo. Para pegar o quê? Exatamente esse pivô de 60 minutos, mas com base lá no diário. Vamos ver se ele volta para esse topo do diário. Está tentando comprar aqui embaixo. Foi isso que eu tinha comentado. O mesmo cenário, deixa eu ver se eu lembro o outro que eu falei. A própria... Deixa eu ver, Caixa Seguridades. Ó, a Caixa Seguridades foi uma que eu comentei com vocês, lembra? No vídeo do final de semana. Se fechasse aqui acima do topo, daria para começar a considerar aqui pelo intraday para pegar a entrada de troca de polaridade. E aí se eu jogo lá nos 60, nada muito claro. Lá nos 15, teria dado entrada. Entrando naquela dinâmica de trade... entrando naquela dinâmica de buscar por entradas de day trade, com risco de day trade, e se der certo, você carrega ela com alvo ali de swing trade. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 15 minutos. A Caixa de Seguridade dá para olhar os 5 minutos? Não fica muito legal, os 15, ó. Entrada na onde? De day trade, ó.
No ponto lá do diário, essa linha azul está filtrando uma região de 1 hora, aqui de 15 minutos também. Então tem uma região de interesse mais curto, com a principal do diário, que é essa daqui. Então, teria entrado aqui, você pode deixar o stop tanto aqui embaixo, ou o stop aqui mesmo. E manter, não tem nada que mexer. Porque você está filtrando para fazer uma entrada, mas com a expectativa que ele não volte para trás e continue a tendência. Com base lá no semanal, que foi o que eu olhei. Ó. Aqui. Tá? Aí tentando jogar para essa questão mais dinâmica, teria dado uma entrada aqui, ó. Teria ficado com stop na mínima de 0,70 ou lá embaixo de 1%, a 1,15. No dia o papel chegou a subir 1,70. Tá? Fazendo essa junção dos tempos gráficos. Vamos ver. Ó, o Odonto Prévio que eu comentei com vocês, eu fiz entrada. Ó, 2%. Lembra que eram dois cenários, né, que eu comentei. Pelo gráfico semanal, seria marcar máxima e mínima e aguardar uma correção de 50% que ela não veio, parou um pouco acima. Ou já o rompimento da máxima, uma compra com stop aqui na mínima. Vamos ver se ele vai adicionar o... Deixa eu cancelar. O que seria pelo semanal, ó, um stop de 5%. E buscar aí sim lá a máxima mesmo, né? Você pode travar 50% desse gap. Vai dar mais ou menos aqui, ó. A entrada é basicamente essa, ó. Um risco de 5%, uma possibilidade de 12%, né? Olhando aqui o tempo gráfico diário, ó. Aí se você colocar uma no meio do caminho, fica 6%, 1 para 1. Não tem sentido fazer isso, né? Já buscar lá em cima. Se ele tivesse corrigido, aí sim, teria comprado com leve desconto aqui no 50%. Ó, o stop seria de 4,5, 4,30. E aqui nessa região já estaria dando aí uns 6,5, 7. Tá? Foi do que a gente comentou recentemente, né? Do final de semana. Vamos ver, Engie 11. Foi outra, só que aqui não teria pegado, né? Se estivesse buscando por confirmações, se só tivesse deixado a ordem, teria pegado. Foi nos 60 minutos, ela veio na correção. Ó. Só que abriu com gap da segunda e já voltou a subir. Não ficou esperando confirmação pelo 15, por exemplo, não veio. Só mais à frente. Aí teria que estar olhando o gráfico mesmo, aqui, ó. Aí teria que estar operando day trade mesmo e naquela questão mais dinâmica e depois segurar. Não sei se tivesse comprado já no reteste aqui embaixo. Vamos ver TOTS como é que tá. TOTS tá um pouco mais fraca, né? Mas veio na região que a gente comentou do final de semana também. Eu só não vi nada claro para tomar a posição ainda, mas ela veio na região que a gente comentou, aqui, ó. Quem já deixou a ordem aí já pegou, o stop tá aqui embaixo, ó. Tá? Mas ainda tá calejando o papel. Isae 4... Cara, eu não vejo nada por enquanto, tá? Acho que tá mais fraco, cara. Não vejo nada assim que chama atenção pra entrar no momento, não. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente comentou. O GPA, se tivesse correção, não corrigiu, já tá subindo direto. VBBR também não. Cirela caindo mais forte, deixa de lado. A própria BIF3 também caindo mais forte, ó. Vamos ver se ela vai voltar abaixo do fundo para depois tentar chamar a compra de novo. 3,95, ó. Vamos ver se ela faz isso. Mas tudo contra a tendência isso aqui, né? O risco é bem maior. É caçar sarna para se coçar mesmo, de fato. Ó, TIM 3 pelos 60 minutos.
Teria dado as possibilidades. Ó. Voltou na região 2 vezes já. Ó. O stop nesse caso está lá embaixo no pavio. Para ver se ela volta para o topo. Seria mais interessante aqui embaixo, né? 25,90. Então, cara, ainda tá mais naquela questão dinâmica mesmo. Às vezes, durante o dia ali, ele dá algum cenário. RADL também reagiu em cima do suporte, ó, legal. Vou jogar para os 15 minutos, por exemplo. Se voltar aqui, ó, tentar uma compra. Com risco aqui embaixo. Tentando buscar essas regiões lá do diário, ó. Trade mais curto. Em cima, nós estamos falando dessa possibilidade com uma região para buscar por compras com stop de 2,86 e depois 5% para cima. Tá? Local web está bem parado ainda. Feza também deu uma zicada. Nossa, que dor no pulso, cara. Tupi só se voltar em 50% aqui, ó. Aqui dá para avaliar lá pelos 60, por exemplo. Uma compra na região de 12,40. 12,10 aqui, ó. EQTL3 também já está mais legal. Ela ainda está próximo do ponto de defesa aqui, ó. Que é toda essa região aqui, ó. Região de troca de polaridade, ó. Antigo topo menor, depois que foi feito o rompimento, está servindo como trava por enquanto. Aqui só não tem ponto claro de entrada ainda que está no meio do caminho. O preço está aqui, eu já tenho a defesa aqui embaixo e resistência aqui. Ó. Aí eu vou estar entrando no meio do caminho e não vejo muito sentido, tá? Vou esperar romper, depois tentar pegar no pullback. Ou se antes dela voltar para essa máxima, ela der uma escorregada aqui, ó. Aí sim eu tento comprar por aqui, ou stop aqui, ou aqui embaixo, para tentar fazer isso. Algo nesse sentido. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, bom descanso e até mais.